Vamos lá, eu sempre brinco aqui, eu não quero ser o cão Gramins. O Gramins ele foi para várias faculdades, aceitaram ele em letras, mas aceitaram em todas as faculdades que ele foi. E acabou ficando nessas áreas estruturais aí, ligado a todas as estruturas interdisciplinares que é a própria sociologia do esporte, cabe nós dizermos. Nós olharmos sobre a sociologia do esporte, vai ter um Gramins, filosofia, destaque sociologia. Então, é inicialmente pela pesquisa, né? Então, vamos lá. Paiva, 1994, busca em seu estudo provar os períodos distintos dos dirigentes do CBCE, mesmo com as divergências mais profundas acerca da ciência e da política. Usam, né, uma forma de poder simbólico, elaboração pautada em Pierre Bourdieu. Embora Bourdieu destaca hábitos, destaca também o campo de desporto entre masculinidade e feminilidade, feminino. Pois bem, alguns só falam do Foucault, mas Bourdieu coloca um destaque muito amplo, ao mesmo objetivo, qual seja de pronunciar uma representação superdimensionada que não é a verdadeira. No entendimento, a autora chega a essas conclusões, Paiva, pois não leva em conta que Petrenius demonstrou que é preciso entender como se deu as relações de poder e de construção de hegemonia, pari passu, a constituição acadêmica de educação física, como os seus nexos causais à medida em que as relações de hegemonia se invertem. O colégio passa a cumprir no espectro da educação física uma função contra-hegemônica. Isso nos possibilita entender, por exemplo, os limites da atividade científica da época não caricaturava, né, do mesmo modo os motivos da entidade de ter fundado numa perspectiva, ok? Então, Paiva aqui, a autora, ela coloca algo importante. Ela coloca aqui que a questão, por exemplo, que ocorreria, né, as elites, ideias, o estrado da democracia, a autora apresenta. Diante dessa compreensão, uma nossa posição, dividimos o estudo para a exposição de 5 blocos. Essa priorização busca ser fiel o mais possível com a afinidade científica, epistemológica, porque se você mudar, vários artigos meus já voltaram. Ok? Desde a época do núcleo de lazer, corporeidade e psicomotricidade. Ok? Então, há fatos importantes. Tem que ser do modo indigível, como eles querem. Senão, ou seja, pode voltar. É lógico que você pode colocar um tema ali, mas lá você vai colocar os debates, os seus anseios que você colocou, o que eles queriam. O que queriam você escreve, mas as anotações, o meio estratégico, etimológico, quando chegar na banca, você vai discutir, falar as suas concepções relacionadas ao grupo de mulheres e homens entre a RBCE. Onde há uma RBCE, há um campo ligado aos campos sinoviais, locoveniais, né? Entre os próprios parâmetros, ligado à própria astúcia científica entre a própria RBCE, Comprase. Embora suas próprias astúcias demonstrem que são orientações adjuntas que relacionam um vínculo de poder e onde fundamenta vários autores, como Walter Braz, como eu já falei aqui, tem o livro da Célia Tafarel aqui, ó, a educação física e criatividade, que tem um autor que eu gosto que é ligado à motricidade humana. Então são fatores ligados à CBCE, Congresso Brasileiro de Ciência do Esporte, ok? Ideias que constroem gestos de homogeneizar, mas o campo de homogeneizar vai homogeneizar os aspectos ideológicos. Esse campo epistemológico é semelhante, coloca uma impressão de algo oba-oba, tranquilo, ok? Mas tem muito tipo de pessoas que têm medo de colocar suas colocações e concepções. Parece que o próprio mundo acadêmico ficou um campo de irracionalidade, abstrato, entre um campo polvino relacionado ao campo de possibilidades ou impossibilidades. Esse campo heterogêneo é difícil de achar um tipo de boi que busca autonomia, respeita um tipo de vaca que tem autonomia. Mas a própria vaca e o boi buscam autonomia no seu próprio curral, porque tem medo de sair com a sua própria liberdade. E o lazer libertatório, não vou citar o Mascarenhas, mas traz algo importante nessas examinações. É considerado dizer que a examinação tem seus procedentes corretos, se não for, não é do jeito. Eu lembro tempos atrás que falaram comigo
Se eu não lesse aquilo ali que estava escrito, praticamente eu não ia ter meu diploma. Ok, são procedentes, diferencio. Alguns falam, não faz na minha área. É lógico, vou entender a sobrevivência e as diferenças estruturais ligadas à RBCE e outros fatores relacionados às divisões e adições relacionadas à própria editoriais, editoras, que vão implicar e vão escrever o que você quer que escreva. Ou seja, igual o livro. É lógico que a dissertação é uma dissertação. Se não é dissertação, não é dissertação, porque o próprio que eu te orientou na dissertação, ele fez o que ele quer fazer. Você tem que fazer do jeito que eu quero. Não é desse jeito. Os examinadores. Então, lazer templário, lazer difundido, o doutor do outro lado, ou seja, são fatores que pegam uma versão, né, ou seja, descaso. Coloca lá um descaso, mas o seu ponto de vista, você vai discutir depois que entrar na faculdade, para colocar o seu ponto de vista e as suas partidas e contrapontos. Embora você quer conservação e estrutura epistêmica onde estiver, ele tem que ser um grande conservador, como já falei, tem que saber viver, como diz o próprio Aristóteles. Se é um zoológico, os animais vão saber conviver um com o outro, nessas leis alimentares, essas cadeias alimentares ligadas à própria sobrevivência. Não é que o Aristóteles é grosseiro, mas ele quer dizer entre as formas e as coisas, que ele discutiu com o próprio Platão, ok? E entre os campos acadêmicos relaciona, ou seja, a própria violência. Aonde a violência, lembramos aqui, entre campos científicos, ligado também à vigilância, ou seja, diligência, essa cária diligência, corresponde ao processo, né, de intenção e rupturas. Desse modo, a formação de gestos de Vitor Matsuto. Vitor Matsuto é de 1978 e 1981. Grande médico da medicina esportiva, fisiologista, está em destaque ali, como falei, sobre os campos estatísticos. Tem o Cláudio Gil, tem o Araújo, 1981, 1983, Osmar de Oliveira, 1983, 1985. O bloco dos dois foi formado pela gestão de Laércio Elias Pereira. 1985 a 1987, o bloco 3 foi formado pelas gestões de Célio Tafarel, 1987, 1991, embora as questões de base, aonde ela coloca questões de judiciência, ou judiciência ligada à justiça e ciência, né, que coloca entre os seus campos pioneiros, ali com Walter Braga, judiciência ligada à justiça, ligada ao próprio professor de educação física e seus meios elementares. Agora você vê a educação física criativa e as suas criatividades aqui, você pode ver que as clássicas colocam em tópicos aqui elementos importantes que falam sobre o que? A modo das aulas criativas e os conceitos que ela coloca sobre criatividade. É bom você usar alguns livros com... vou falar o Pilete aqui não, mas sobre a história da educação, mas são fatores importantes. Não podemos sair dessas correntes que eu estou falando sobre RBCE. Então, Eleanor Guns também. Você pode ver que o Walter Braga ficou 91, 1993, 93, 95. 95 também tem umas ONGs que aconteceram aqui ligadas à mulher e sociedade. Mulher, cultura e sociedade, que a Romero faz parte. É lógico que em 95 também houve um destaque muito grande. Tem um Costa, da ginástica localizada, que nos traz um destaque muito tremendo sobre também as suas referências. E as suas referências são colocadas com o grande Marcelo Costa. Okay? Então, fatores importantes ligados à RBCE. 1995, 97, 97, 99, Eleanor Guns. E o bloco 5, pelas gestões de Lino Castellani Filho, 1999, 2001, 2002, 2001, 2003, quando eu começo a iniciar a faculdade. Então, a Ana Márcia Silva, 2003 e 2005, ok? E Fernando Mascarenha. Aí o Mascarenha que ficou aqui por causa de quê? Não é por causa que Mascarenha foi o melhor autor que eu gostava, assim, em questão de me identificar. Não gosto dele, mas me identificava, mas ele ficou presidente aí, ok? Se eu voltar, vai ficar na área do lazer de novo. Desculpa, Matsuto, com todo respeito. Matsuto e outros. É para ele abrir o olho. Você abre o seu olho, ortopedista. Você é professor de educação física, você não é. Ok? Mascarenha, Marcelino.
e outras questões. Eu coloco Mascarenhas porque tem uma formação de educação física mesmo.